Boa noite, aqui é Sandro Alves, mais uma vez do canal Encontro com Deus. Bom, meus irmãos, hoje vamos falar um tema que é muito polêmico e que diversas vezes e no cotidiano acontece em nossas vidas e nós simplesmente não sabemos como reagir, que são os sinais que a vida nos dá, uns alertas que você não presta atenção e acaba tendo que passar por ter ignorado. Você vê o sinal, mas você ignora. Sobre esse assunto, vou comentar alguns fatos para você poder entender de que se trata isso. Vamos lá. O meu carro, para quem conhece o Rio de Janeiro, eu estava na Avenida Brasil, certa vez, com o meu carro, vindo do trabalho, aonde o meu carro, durante o percurso, ele acendeu a luz, mas eu tinha pressa de chegar em casa naquele dia e simplesmente eu acabei ignorando a luz que se acendeu no painel. Pois bem, a luz avisava sobre falta de água no carburador e eu ignorei, achando que conhecia o carro e que eu teria mais tempo e que poderia seguir adiante. Nesse momento, ao ignorar, você está realmente arriscando e estará basicamente ali assumindo as consequências que vão vir a partir do momento que você ignora certos sinais, certos alertas. A conclusão disso foi que o meu carro, ele fundiu o motor. Por consequência de eu ver o sinal e não seguir a orientação que seria parar e verificar o que estava acontecendo. Mas naquele momento, eu com a pressa de chegar em casa, ignorei o sinal e o carro veio abater o motor, simplesmente por falta de água. O meu prejuízo foi muito grande. Essa foi a consequência que eu acabei resolvendo assumir. Outros sinais que você encontra em outras formas, os sinais que a natureza muitas vezes nos dá sinais pedindo socorro ao longo do tempo, seja sobre o ar, com a poluição, a água, com as contaminações, vindo ali a matar muitos seres aquáticos, né, da vida marinha. Isso por falta do homem não prestar atenção nos sinais que a própria natureza dá. Muitas das vezes a gente ignora os sinais. Vamos falar mais um detalhe também sobre você, sobre eu, sobre todos nós. Relacionamento, fim de relacionamento, relacionamento, casamento, seja qual for, de qualquer forma, tudo vem um sinal antes. Todos nós percebemos quando um relacionamento está chegando ao fim de alguma forma e muitas das vezes nós ignoramos os sinais que se apresentam diante de nós. O que nós tendenciamos a fazer? Simplesmente a gente ignora o sinal, achando que dando tempo ao tempo, tudo irá se ajeitar. E quando você se dá conta, simplesmente está num ponto que você já não mais consegue resolver. E você acaba chegando à dissolução de um casamento, de um relacionamento. Então, tipo assim, tudo tem um sinal. Você percebe que tudo tem um sinal. Até mesmo o sinal, seja ele de alerta, quando você está na rua dirigindo e o sinal fecha, é um aviso. Aí, se você avança no sinal vermelho, a consequência que você está disposto a assumir é você poder bater em algum carro, atropelar alguém e podendo vir a perder a sua vida. Nas placas de sinalização, onde tem lá a sinalização proibido de virar à direita ou à esquerda, também é outra forma de sinal. Isso ao longo do tempo o homem vem aprendendo a fazer isso. Mas você tem a opção, você tem livre escolha de seguir ou simplesmente
parar e obedecer aquele sinal que você está vendo. Porque a consequência que você está disposto a assumir é muito grande. Sinais que o nosso corpo mesmo dá. O nosso corpo, antes de adoecer, ele também dá sinais. Sinais esses que, se você continuar ignorando de alguma forma, você está disposto a assumir o risco. Qual será o risco? Você pode ter um grau um pouco mais sério da sua saúde, tendo a vir a ter gastos, né, com medicamento, tratamento, como você pode vir ficar internado. E dependendo da fase que você venha a ficar internado, pode até ser que você nem venha sair do hospital. Então você tem que estar atento aos sinais. Você tem que parar e observar os sinais que você recebe de vida. Entendeu? Então pense, observe como Deus nos fez de uma criação completa e maravilhosa. A nossa criação é perfeita, pois Deus nos tornou capaz de perceber os diversos tipos de sinais que podemos ter. Seja ele em nós, de doença, o nosso corpo, seja ele algum sinal sobre as coisas. Eu falei para você agora do carro, um carro que dá um sinal sobre o que pode acontecer por falta de combustível, até mesmo falta de combustível. Acho que alguns de vocês devem ter passado por isso. O carro acusa que a luz está com pouco combustível, mas você resolve arriscar a consequência e seguir. Aí você passa por um posto. Hoje em dia a gasolina está cara, então você passa por um posto e fala assim: eu vou pegar um posto lá na frente, porque aquele posto é mais barato. E você arrisca. Você tem a opção de arriscar. Você arrisca, mas sabendo que a consequência é que você pode parar no meio do caminho e ter que ir andando até o próximo posto. O que seria pior se você tivesse parado, tivesse abastecido o seu carro. Então, observe que tudo tem um sinal. Na natureza tem sinal, nas coisas tem sinal, no nosso corpo nós também temos os sinais. Então, tipo assim, cabe a nós observar os sinais e seguirmos ou não. A opção é sua. Entenda alguns sinais, até mesmo que na própria Bíblia, a Bíblia, todo instante, nas passagens bíblicas, ela deu algum sinal para algum sacerdote, algum homem de Deus ungido. Deus sempre deu sinal. Então, Ele deu sinal e nos criou capazes de perceber os sinais. Bom, sobre os sinais e as consequências que podem acontecer, o que você pode fazer? Tirar ensinamentos. Diante disso. O primeiro é parar para analisar se algum sinal que você tiver, ele tem solução que você não precisa passar. Mas haverá sinais que certamente as situações que, mesmo você parando e analisando, você terá que passar por ele. E exemplo disso, que mesmo você analisando, parando, você vai acabar tendo que passar, tá? Um divórcio, por exemplo, se você deixar a coisa caminhar ao longo do tempo, vai acabar que vai chegar num ponto, a sua relação já foi esgotada. Então o divórcio vai acontecer. Uma doença que você venha a ignorar ao longo do tempo, quando você resolver parar para resolver o problema, ela pode estar avançada e você vai ter que passar pelo sofrimento do problema, seja com medicamento, seja com internação. Outro problema também são filhos. Para aquelas pessoas que têm um pouco mais de idade,
com filhos maiores, o que vem acontecendo ao longo do tempo? É filhos se desviando, entrando em caminho de drogas, entrando em vícios, tá? Em roubos, andando com amizades indesejáveis, que você não gostaria, mas muitas das vezes nós, pais, acabamos ignorando e achando que é normal. Não, isso aí é normal, é a coleguinha dele e coisa e tal. Não tomamos providência para realmente resolver esse problema. E quando você tentar resolver, já está muito avançado. Aí você vai ter que passar pelo aquele sofrimento, porque você não conseguiu adiar antes. Agora vai ter que passar pelo problema. O que fazer nesse momento? Quando você identifica uns problemas desse tipo, você tem que orar e pedir a Deus a forma de você passar por esse problema um tanto quanto menos sofrido, porque você vai sofrer. Você vai sofrer. E sabendo que você irá ter que passar, não tem jeito. O problema, irmão, é que quando a gente vai fazer uma oração em desespero para Deus sobre um problema, você normalmente pede para não passar pelo problema. Na verdade, mesmo você orando e pedindo, Deus vai te fazer passar pelo problema. É verdade, você tem que pensar nisso. Só que você não tem que orar uma vez que já foi feito, já existe o problema, para você não passar pelo problema. O que você deve orar para Deus é pedir a forma de como você vai sair desse problema. Essa é a pergunta correta que você tem que pedir para Deus. E o que acontece? Quando você faz oração e que Deus não te tira, que vai te deixar passar pelo problema, é porque, na verdade, Ele vai passar junto com você. E Ele vê na sua fé, a sua oração, Ele vai te ajudar e vai ultrapassar esse problema. Por pior e maior que você acha que Ele vai te acompanhar passo a passo no seu problema. Observem algumas passagens que tem na Bíblia, tá, sobre Daniel. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele gostaria de não entrar na cova dos leões, mas é inevitável. Deus deixou ele passar, ele entrar nas covas dos leões, mas Deus entrou junto com ele e fez com que ele ultrapassasse esse problema, sem tirá-lo. Ele entrou no problema e passou. E disso ele tira ensinamento, ele tira experiência. Isso está lá em Daniel 6:22. Outra passagem bíblica, tá? Jonas foi lançado ao mar. Jonas era um sacerdote. Agora você imagine, foi lançado ao mar, tá? E você acha que ele gostaria de ser lançado ao mar? Também não. Mas Deus não vai impedir de você passar pelo problema. Ele vai passar por você junto do seu problema. A passagem de Jonas está lá. Jonas 1, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Então você observe que muitos dos problemas que você normalmente ora de forma errada, porque você ora pedindo para não passar pelo problema. Você tem que pedir como você vai sair desse problema ao passar. Então o fato é que por alguns problemas que você está pedindo, você tem a esperança que Deus não te deixe passar. Não será assim. Já vou lhe avisando que não será assim. Então observe que diante disso, os sinais da sua vida que você tem que prestar atenção para poder não ter que passar por esses problemas, tá? Deixar chegar a um ponto que simplesmente você não tem mais como voltar atrás, porque alguns problemas você tem como evitar, você tem como deixar de passar, mas outros que você deixa avançar, você terá que ultrapassar, seja com a sua esposa, no divórcio, como eu falei com vocês, seja de problemas sociais dos seus filhos,
tá? Seja no seu trabalho, tá? Agora, existe problema também da sua vida espiritual. Você tem que perguntar. Chega um momento que você tem que perguntar como que você está com a sua família, seus filhos, o seu trabalho e a sua vida espiritual. Você não pode ignorar, pois o sinal da vida é o principal. Os sinais espirituais é o principal, porque é aquele que fala que Jesus está voltando. Pois já temos aí provas concretas de vários sinais, tá? Que tem acontecido ao longo do tempo e, como sempre, nós estamos ignorando. Onde nós já podemos observar filhos brigando com pais brigando com filhos, o mundo esfriando cada vez mais, em algumas partes, um aquecimento inexplicável, tá? Nação contra nação. Então vocês comecem a observar que os sinais que Cristo está voltando. Esse é um dos principais sinais da vida, onde você tem que tomar uma decisão e não deixar avançar. Porque quando a porta se fechar, você não tem mais como entrar. Jesus está avisando, você está tendo a oportunidade de aceitar Jesus hoje. Faça assim como eu, minha esposa, minha família está buscando, aceite hoje, pois o amanhã pode ser tarde. E no momento que você tentar entrar, não terá mais essa oportunidade. Eu queria deixar para vocês aqui uma mensagem de reflexão sobre um índio, tá? Um velho índio descreveu certa vez os seus conflitos internos, onde ele relatava que dentro dele existia 2 cachorros. Um deles era cruel e mau, e o outro era muito bom e dócil. Então, ele falava que eles brigavam sempre entre si. Quando certa vez o outro índio lhe perguntou qual cachorro ganharia a briga, sabe que o sábio índio respondeu? O índio parou, pensou e respondeu: vai ganhar aquele que eu alimentar. Então, observe a mensagem do índio e fica para você pensar e botar os seus comentários aí sobre essa mensagem de reflexão e sobre o vídeo que nós falamos aqui. Eu quero desejar para você uma boa noite, pedir para você continuar compartilhando, assistindo nossos vídeos, tá? Curtindo, compartilhe com família e amigos, deixe lá seu like e se inscreva no canal Encontro com Deus com Sandro Alves. Fique na paz, fique com Deus e tenha uma boa noite.